Breaking News. Um ataque de precisão cirúrgica israelense contra um alvo militar iraniano em Damasco, na Síria, resultou na morte de pelo menos 5 comandantes de alto escalão das forças de Al-Quds de Teherã. O ataque destruiu um prédio residencial que abrigava oficiais do Irã e da Síria. Segundo a mídia estatal síria e iraniana, 5 assessores iranianos foram mortos no ataque. Há relatos que um míssil israelense atingiu o prédio, causando o seu colapso. O relato menciona que a área atingida abrigava a Guarda Revolucionária Iraniana, assim como as forças da Jihad Islâmica e das milícias do Hezbollah no Líbano. Esse incidente é parte de uma série de ataques israelenses recentes em alvos na Síria e no Líbano, como resposta às constantes provocações, ataques e agressões a civis no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Sejam bem-vindos ao Israel em Minutos. Eu sou Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. Antes de mergulharmos nas notícias recentes sobre Israel e o Hamas, se faz de extrema importância discutirmos um assunto de grande relevância, que é o antissemitismo. Esse tipo de preconceito não apenas afeta a comunidade judaica. Esse tipo de preconceito abjeto, desprezível, influencia diversas formas de discriminação, incluindo xenofobia, etnocentrismo, segregação racial, homofobia e intolerâncias de todos os tipos. Hoje, o antissemitismo é com os judeus. Amanhã será com você. Simples assim. O antissemitismo é um exemplo de como o ódio e o preconceito podem se manifestar em várias formas, afetando até mesmo aspectos aparentemente inofensivos da vida, como a paixão por um time de futebol. Quanta violência já se praticou com as diferentes torcidas, não? É um lembrete que todos nós, de alguma forma, podemos ser alvo de preconceitos e discriminações. Não estamos isentos desses preconceitos. Mas agora, vamos às notícias recentes do conflito entre Israel e o Hamas. Em uma ação recente, o FDI e o Shin Bet, Agência de Segurança de Israel, realizaram um ataque conjunto no Hospital Nasser, que antes era ocupado pelos terroristas do Hamas em Han Yunis. Não mais. Como podem observar no vídeo, esse ataque resultou na morte de Ahmad Gul, um comandante do batalhão do Hamas. Ahmad Gul estava envolvido no massacre de 7 de outubro e no sequestro de Noa Marciano, uma moça militar, uma jovem militar israelense, que foi sequestrada e posteriormente assassinada pelo Hamas. Apoio humanitário. Em meio ao conflito, o FDI facilitou a entrega de mais de 20 tanques de oxigênio, equipamentos médicos adicionais ao Hospital Al-Mal, em Han Yunis. Combate ao terrorismo. Em operações das Forças de Defesa de Israel contra terroristas do Hamas na faixa de Gaza, 15 terroristas do Hamas foram mortos pela Brigada 215 do FDI nas áreas da faixa de Gaza. Cessar-fogo, reféns e o delírio do Hamas. As negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas estão em um ponto crítico de colapso. A proposta de trégua do Hamas, que prevê a libertação de reféns e a retirada das tropas israelenses de Gaza, foi classificada como delirante pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Vejamos a proposta delirante do Hamas, que se acha em posição de negociar. O Hamas propôs um cessar-fogo em 3 fases, totalizando 135 dias, o que foi considerado uma proposta delirante por Israel. Na primeira fase de 45 dias, o Hamas libertaria todos os reféns israelenses, mulheres, homens com menos de 19 anos e idosos doentes, enquanto Israel libertaria mulheres e jovens palestinos presos. Israel teria de retirar suas tropas das áreas que ocupam militarmente em Gaza. A segunda fase não começaria até que as partes concluíssem as negociações indiretas sobre os requisitos para encerrar operações militares mutuamente e restaurar a calma completa. Isso então visaria incluir a libertação dos reféns israelenses homens restantes e a retirada total
das forças de defesa de Israel de Gaza. A terceira fase envolveria a troca de restos mortais, os cadáveres que os terroristas assassinaram e sequestraram, para agora servir de moeda de troca. E para que isso se realize, o Hamas exige a libertação de 1.500 prisioneiros, sendo que 1/3 dos quais seriam escolhidos de uma lista de terroristas do Hamas condenados à prisão perpétua por Israel por terem praticado crimes hediondos contra a população civil de Israel nos anos passados. O plano também visa aumentar o fluxo de alimento e outras ajudas aos civis de Gaza, que enfrentam severas carências, inclusive pelo roubo de alimentos do próprio grupo terrorista do Hamas, que deveria proteger os palestinos, mas que os leva a uma crise de fome sem precedentes. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta, afirmando que a única solução para o conflito é a vitória total contra o Hamas, enquanto que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, indicou que ainda pode haver espaço para uma negociação. Consórcio da Desinformação Militante. O Hamas, conhecido, mas não reconhecido como organização terrorista pelo Brasil, usa táticas complexas em conflitos. Eles operam em áreas civis, como por exemplo cidades, com a intenção de criminalizar os ataques de Israel. O Hamas lança foguete de locais residenciais, arriscando a vida de seus próprios civis. Utilizam escolas e hospitais como armazém de armas, o que torna difícil para Israel combater os terroristas do Hamas, que usam até mesmo crianças como escudo. Muitas vezes os terroristas do Hamas não usam uniformes, fardas, para se fazerem passar por civis e assim aumentarem as casualidades nas contagens de mortos pela guerra, o que é um crime de acordo com as leis internacionais de guerra. Além do que, essas práticas violam o direito internacional humanitário e, como já mencionei, falsificam a avaliação na contagem de baixas, de mortos nesses conflitos. Isso conclui nossa edição de hoje em Israel em Minutos. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Sou Toby Cotrim para o canal Zangão Blues. Até o próximo Israel em Minutos.